Larguei minha namorada por causa dos amigos dela, não por causa de alguma coisa que ela fez. Estou há pouco mais de um ano com minha namorada e, no geral, ela é uma pessoa legal, mas as amigas dela são simplesmente tóxicas. A líder principal dessa turma tem um filho e forçou o namorado dela a entrar num relacionamento aberto. Ela sai pra festas várias vezes por semana e fica com outros caras enquanto o pobre coitado do namorado cuida do filho de 2 anos deles. A outra rotineiramente trai o noivo dela e até ficou com um dos meus amigos dentro de um banheiro na primeira vez que nossos amigos e os amigos da minha namorada saíram juntos. Elas a pressionaram para começar um OnlyFans e toda a sorte de coisas grotescas, mas minha namorada, com razão, mandou elas irem à merda porque ela está em um relacionamento. Isso só resulta nelas me acusando de namorado controlador. Os últimos 2 namorados da minha namorada eram uns completos vagabundos, um deles era um viciado em recuperação, então esse é o único relacionamento normal em que ela esteve nos últimos 5 anos. Eu sabia que era questão de tempo até ela ceder. Você não pode ficar perto de pessoas que traem e são escrotas sem se envolver nisso em algum momento. E eu não posso simplesmente pedir para ela cortar relações com as amigas dela de infância sem que algum tipo de ressentimento cresça, então fiz um favor a nós dois e terminei o relacionamento. Ela ficou furiosa, mas eu disse a ela que estava passando por um momento difícil e não podia estar em um relacionamento. Não tive coragem de dizer a ela que era por causa de suas amigas, que são verdadeiros esgotos humanos. Essa não é a primeira vez que termino com uma garota por causa das amigas dela. Edição, e muita gente está perguntando por que eu simplesmente não digo a verdade a ela. Mas o que exatamente isso realizaria? Não estou planejando voltar com ela e dizer a ela que queria terminar por causa das amigas tóxicas, só criaria um abismo entre elas em um momento em que ela precisa de todo o apoio possível. Eu entendo essa coisa de apenas diga a verdade, mas isso só causaria mais dano se ela pensasse que as pessoas em quem ela confiava eram a razão pela qual ela está passando por um término. Edição 2, e muitos de vocês parecem pensar que, uma vez que eu dissesse a razão, ela de repente abriria os olhos e veria as amigas dela como elas são. Isso não vai acontecer. Ela estava presente quando a maioria das traições e coisas nojentas aconteceram e até surtou comigo uma vez quando sugeri contar ao noivo da amiga. Ela é amiga delas desde os 4 a 6 anos de idade, cortar relações seria praticamente impossível para ela. Edição 3, e embora minha namorada nunca tenha feito nada diretamente comigo, ela perdia a cabeça e ficava do lado delas sempre que eu mencionava o comportamento duvidoso da amiga dela. Ela não era uma espectadora inocente. Direta ou indiretamente, ela mentiu em favor da amiga e a encobriu várias vezes. A gente ficou na minha casa, só assistiu filmes e bebeu comigo e com o Op, etc. Vale lembrar que algum coitado deu um anel de noivado de cerca de 10 mil para a garota pela qual ela sempre mentiu. Ela não é uma pobre vítima, haha. Edição final, e então contei ao noivo que estava sendo traído. Encontrei muita coisa comprometedora em minhas conversas por mensagem com a minha ex e algumas fotos incriminadoras. Consegui o número dele e mandei tudo. Ele me ligou e tivemos uma conversa de 1 hora onde eu basicamente expliquei todo o cronograma das traições para ele. Ela não estava conosco no dia 14, ela estava na casa do XYZ, etc. Eu estava esperando há muito tempo para dizer a esse cara que ele estava prestes a se casar com uma traidora em série e eu ressinto profundamente o fato de ter que ficar calado sobre isso. O pobre coitado desmoronou, é difícil ouvir um homem adulto chorar assim. Ele tinha suas suspeitas, mas nunca teve provas reais. Parece que o casamento acabou e a ex-noiva traidora dele vai ter que procurar um novo lugar para morar. Eu o convidei para sair comigo e com meus amigos neste fim de semana, porque ele conheceu a maioria dos amigos através da noiva dele e tenho 110% de certeza de que todos eles vão abandoná-lo ou tentar fazê-lo duvidar da situação para reconciliar as coisas. Ele e o outro cara foram as verdadeiras vítimas nessa situação, não minha ex. Não me importo com as consequências, ela e as amigas dela podem fazer o pior delas. Toda essa situação me fez perceber o quanto minha ex era um pedaço de merda monstruoso por encobrir isso por tanto tempo, e estou enojado comigo mesmo por ser cúmplice. Não vou contar absolutamente nada a ela. Ela e as amigas dela malditas merecem umas às outras. Acho que alguns comentaristas estão parcialmente certos ao dizer que você poderia ter conversado com ela, mas não podem presumir que você tem medo de confronto. Não sabemos o que se passou em sua cabeça e se você achou que era certo seguir em frente por qualquer motivo. Eu respeito isso. Buscar um relacionamento com essa pessoa pode ter causado muita infelicidade para todos. Ok, uma opção seria conversar sobre isso com seu parceiro, o que acredito que muitas pessoas provavelmente fariam, mas também não há problema em se afastar se você acredita que é a maneira correta de proceder. Eu terminei com uma garota com quem estive por algum tempo, 5 anos, antes de conhecer minha esposa por causa de uma situação literalmente como essa. A companhia que alguém mantém dirá muito sobre como ele será.
A garota com quem eu estava se tornou parte da vida imprópria de seus amigos, e eu não percebi isso até que ela se envolveu muito nesse comportamento. Graças a Deus, eu saí naquele momento, porque agora estou feliz com minha esposa, em vez de me sentir infeliz naquela época. Você fez a coisa certa. Ei cara, foda-se todos esses pessimistas. Eu acho que você fez a coisa certa. Você precisava sair e tinha que fazer do seu jeito. Você também conhece aquela garota melhor do que ninguém aqui. Confie nos seus instintos, confie em si mesmo. Dito isso, você precisa entender uma coisa: não há problema em contar a ela o verdadeiro motivo pelo qual você terminou com ela. Ela merece a oportunidade de crescer e aprender com isso, sabendo que perdeu um relacionamento real por causa dos amigos com quem convive. Caso contrário, é mais provável que ela volte a esses relacionamentos caloteiros, e você não está melhor porque nunca ajudou sem um motivo egoísta. A coisa mais altruísta que você pode fazer é contar a ela o verdadeiro motivo pelo qual você a deixou. É o maior serviço que você pode prestar àquela garota, especialmente se você já cuidou dela pelo menos uma vez. Fazer o que é mais fácil nem sempre é o certo. Isso, claro, se vocês ainda conversam. Eu sei que às vezes as pessoas vão direto para o não contato depois de terminar um relacionamento. Você faz você, mano. Mas não pense que você não é um caloteiro se não fez tudo ao seu alcance para levantar aquela garota. Ela merece a verdade, mesmo sendo uma idiota. E, foda-se esses amigos idiotas, dizer a ela vai fazer com que eles te odeiem mais? Foda-se eles. Foda-se a opinião deles e foda-se quem os ouve. Para citar algumas besteiras, um leão não se preocupa com a opinião das ovelhas. Diga a verdade ao seu ex e abandone todas essas vadias como um mau hábito. Minha ex-mulher aprendeu da maneira mais difícil a não ignorar uma intimação judicial. Não tenho certeza se isso é mesquinho ou profissional, mas como o resultado final foi resolvido na frente de 2 juízes diferentes, estou postando aqui em prova em dança. Aviso justo, é um pouco longo, mas, aos meus olhos, vale a pena. Resumo no final para incentivá-lo a ler tudo. Um pouco de contexto. Fui casado com uma mulher por 15 anos e acabei me divorciando dela porque ela gostava de se envolver com outros caras. Embora tenha me levado 6 anos para descobrir esse fato, se ela trabalhava em casa e eu tinha uma jornada de 2 horas de ida e volta para a cidade, devo isso a ela ser uma sociopata ou narcisista, ou ambos, por que não? Ela podia ligar e desligar o charme e inventar mentiras olhando nos seus olhos. A retrospectiva é sempre clara. Vamos chamá-la de véi, abreviação de Voldemort, porque uma vez, depois da separação, eu me referi a ela como a que não deve ser nomeada e o apelido pegou com todos os meus amigos e família. Durante o casamento, minha ex e eu éramos melhores amigos de outro casal, e para este post, o chamaremos de Sam e Marie. Sam era, ainda é, o meu melhor amigo. Marie era a melhor amiga de véi. Marie descobriu sobre os planos de véi de me trair antes de eu descobrir e disse a véi que não poderia concordar com a infidelidade e que a amizade delas terminaria se véi me traísse. Não, Marie não me contou, e não a culpo por não ter feito isso. Quando finalmente descobri que véi estava tendo um caso no Facebook, se você vai ter um caso online, não o faça enquanto é casado com um especialista em computação, com um cara na Califórnia, morávamos em Massachusetts, foi apenas 2 semanas antes de véi trazê-lo de avião e hospedá-lo em um hotel por 3 dias. Passei essas 2 semanas contratando um advogado, um detetive particular e montando minha estratégia de saída. Deixei-a no fim de semana após a estadia deles no hotel, se ela passaria os dias com ele e voltaria para casa à tarde e noite sem demonstrar um pingo de culpa em suas ações, com o detetive particular obtendo fotos e vídeos deles saindo do hotel, almoçando juntos e voltando para o hotel. Primeiro, fiquei na casa de Sam e Marie em seu apartamento de porão, eventualmente me mudando para um pequeno apartamento na cidade onde véi morava. Avance 9 meses e estou divorciado de véi, por que foi tão rápido é outra história digna deste subreddit. Tínhamos uma filha, vamos chamá-la de Rebeca, ela tinha 13 anos na época, entre nós, ainda em casa, e estávamos tentando a custódia compartilhada, morando a cerca de 1/4 de milha de distância. Existem outros filhos do casamento, mas eles moravam separados de nós naquela época e não desempenham um papel nesta parte da história completa. Tínhamos adquirido uma casa à beira do lago durante o casamento e a tínhamos listada para venda, e tínhamos acordado no divórcio dividir o valor obtido, mas pagar metade da hipoteca da casa e o aluguel do meu apartamento estava me apertando financeiramente. Um dia, Marie me enviou um e-mail, com a linha de assunto em letras maiúsculas, VE acabou de tentar me demitir.
Resumindo a história, véi enviou um e-mail ao chefe de Marie alegando que Marie estava falando mal dela em ligações de vendas para os clientes, mas o chefe sabia que era mentira e disse isso a véi. Sabiamente, Marie não esperou para ver o que aconteceria em seguida. Ela foi ao tribunal local naquele dia e entrou com um pedido de ordem de proteção contra assédio contra véi. Levou várias visitas ao juiz, já que véi optou por ignorar várias intimações para comparecer ao tribunal e contar sua versão da história. Eventualmente, o juiz concedeu a ordem porque véi nunca compareceu ao tribunal. Durante esse tempo, véi ligou para o 911 várias vezes, uma vez alegando que eu coloquei uma bomba em sua caixa de correio, e outras 2 vezes que entrei em seu apartamento sem permissão. A acusação de bomba de carta foi devido a eu ter postado um link para o site shipyourenemesglitter.com no Facebook meses antes, e posteriormente, enviado a ela um pacote grosso de formulários para assinar. A polícia foi chamada e eu tive que ir ao apartamento de véi e abrir a carta na frente da polícia. Não é preciso dizer que não havia glitter, muito menos uma bomba. Curiosamente, essa acusação veio apenas alguns dias depois de ter ocorrido uma ameaça de bomba real na prefeitura da cidade. Engraçado, não é? As 2 vezes em que entrei em seu apartamento foram para deixar a mochila de Rebeca quando ela esqueceu em meu apartamento. Nas 2 vezes, eu tinha mensagens de texto de véi me dando permissão para abrir a porta e colocar a mochila lá dentro. Ela então me mandava uma mensagem depois que eu já havia feito isso, tentando revogar a permissão. Até hoje, acho que véi acredita que, se ela deletar uma mensagem em seu celular, a mensagem será excluída do meu celular. Embora as crianças sejam crianças e Rebeca tenha esquecido sua mochila pelo menos em outra ocasião subsequente, eu não caí na artimanha de véi uma 3ª vez. Todas as mochilas esquecidas foram entregues por Rebeca e eu nos encontrando no meio do caminho entre os apartamentos. Também incluídos nas várias chamadas para o 911 foram múltiplas verificações de bem-estar de menor ou em noites em que Rebeca estava em meu apartamento. É muito divertido explicar para seu filho por que a polícia está aparecendo às 8 horas da noite para verificar se ela está bem. Basicamente, véi estava tentando me frustrar e me fazer reagir mal. Durante toda essa bagunça, Sam e Marie foram salva-vidas para mim e para Rebeca. Eles nos hospedaram e prepararam jantares familiares semanais para nós, se eles são os padrinhos de Rebeca, e foram absolutamente sólidos em seu apoio e tolerância à situação. Nessa época, véi entrou com um pedido de custódia exclusiva. A forte recomendação do meu advogado me fez insistir na nomeação de um guardião ad litem legal para representar os melhores interesses de Rebeca, sendo ela menor de idade. Claro, os pais devem pagar as taxas do GAL. Neste ponto, minhas finanças estão realmente preocupantes, então escrevo um e-mail para véi dizendo que precisamos baixar o preço da casa à beira do lago e vendê-la, independentemente do lucro. Eu precisava me livrar desse fardo para poder continuar a pagar meu advogado e continuar lutando pela custódia. Então, lá estou eu, me endividando ainda mais, incapaz de pagar aluguel e hipoteca a longo prazo, e véi está iniciando outra batalha judicial pela custódia total. Sem outra opção, volto a morar com Sam e Marie para poder continuar a pagar meu advogado e continuar lutando. Uma semana depois de me acomodar novamente com Sam e Marie, fico sabendo por Rebeca que a mesa de vidro do pátio de véi foi quebrada na noite anterior. Eu estava em New Hampshire naquela noite com testemunhas, então não poderia ter sido eu. Eu estava pagando pelo celular de Rebeca e tínhamos o Life 360, então podíamos saber onde estávamos a qualquer momento, se devido a uma ameaça anterior de véi de levar as 2 crianças mais novas e se mudar para a Califórnia para ficar com o idiota do Facebook, além de ter histórico, então eu pelo menos poderia provar que meu telefone estava em New Hampshire. Rebeca diz que sabe que eu estava em New Hampshire e me diz que vai contar para a mãe dela que não fui eu. No dia seguinte, fui servido com uma ordem de restrição CRO, alegando que eu tinha vandalizado os móveis do pátio de véi e que ela ainda se sentia com medo devido ao incidente da bomba de carta. Os policiais sabiam que era mentira, mas o juiz não tinha conhecimento do incidente quando véi entrou com a RO e teve que aceitar a palavra dela. A RO era válida por 10 dias e depois eu poderia comparecer ao tribunal e contestar a sua continuação. O policial que me serviu com a RO explicou que tinha que confiscar qualquer arma de fogo e licenças. Embora eu tivesse uma licença recentemente adquirida para portar armas de fogo classe A, na verdade, de um curso de armas de fogo para casais que foi um presente de aniversário de véi no ano anterior, eu não tinha nenhuma arma de fogo além de uma arma de ar comprimido de Rebeca. O policial saiu apenas com a licença classe A, sorrindo enquanto dizia que tinha certeza de que eu não iria sair atirando com uma arma de ar comprimido.
A primeira coisa que fiz no dia seguinte foi ir à delegacia de polícia e solicitar todos os relatórios de incidentes que envolvessem meu nome desde que saí dela. Eu sabia de 7 incidentes, mas o sargento da recepção me informou que havia 19 relatórios de incidentes feitos por véi. Ele conversou um pouco comigo, claramente tentando entender que tipo de pessoa eu era e o que estava acontecendo. Nos separamos com ele me assegurando que os policiais patrulheiros agora saberiam o que estava acontecendo, e o departamento de polícia faria o que fosse certo, desde que eu mantivesse a calma. Justo. 2 noites antes da audiência no tribunal para contestar a R.O., Sam, Marie e eu estávamos sentados na varanda deles, tomando umas cervejas e pensando no que eu diria ao juiz. Eu estava um pouco desanimado porque sabia que seria uma situação de ou ele disse e ela disse-o e eu estava morando em Massachusetts. Se seus cromossomos não correspondem, você é considerado cidadão de segunda classe quando se trata de direitos parentais em Ma. Além disso, véi merece um Oscar pela forma como interpreta bem a vítima. Não estava parecendo bom. Minha única esperança era se véi decidisse que a própria R.O. era suficiente para me fazer parecer mal diante do Gal e não aparecesse para deixar a R.O. expirar. Marie de repente disse, véi, me deixe ver a R.O. Eu a entreguei para ela. Ei, essa é a minha juíza. Ela é a juíza que me concedeu a ordem de proteção contra assédio contra véi. Você está brincando. Sam e eu nos olhamos surpresos. Juro que é, deixe-me ir pegá-la. Marie foi para dentro e voltou alguns minutos depois com sua ordem judicial. Certamente, era a mesma juíza. Meu sorriso parecia que ia rasgar meus lábios. Agora eu sabia exatamente o que fazer. Agora a parte principal da história. A data do tribunal para contestar a R.O. chegou e eu estava lá desde cedo, apenas eu. Sem advogado, porque ele precisava comparecer a outro tribunal. Eu tinha a esperança de que véi não aparecesse, mas ela apareceu, com alguém que não era seu advogado de divórcio e, antes de começar a sessão, seu novo advogado se aproximou de mim e ofereceu para deixar a ordem de não contato expirar, mas queria deixar uma ordem de não abuso em vigor. Eu educadamente recusei a oferta, afirmando que não tinha feito nada para justificar nenhuma das ordens e que queria que a juíza ouvisse meu argumento. O advogado de véi ficou um pouco surpreso com isso e depois deu de ombros como se dissesse, dê a sua escolha e voltou para onde véi estava sentada. Fomos à frente da juíza e véi contou o seu lado da história, e comecei a contar o meu, apresentando todos os relatórios de incidentes do departamento de polícia, mas véi e seu advogado não tinham cópias de todos eles, então a juíza nos mandou de volta à galeria para guardar a segunda chamada enquanto véi e seu advogado revisavam os relatórios. Quando fomos chamados de volta, a juíza começou a entrar no conteúdo dos relatórios da polícia e eu disse que o conteúdo era quase irrelevante, mas ela insistiu em passar por eles. Durante isso, véi enfatizou os 2 incidentes em que entrei brevemente no apartamento dela com sua permissão, mas ela os caracterizou como se eu tivesse feito isso sem a permissão dela. Eu disse que, se necessário, seria capaz de fornecer as comunicações em que ela me deu permissão, mas não as tinha comigo naquele dia. Ao passar pelo primeiro relatório policial da noite em que descobri o caso online, onde véi alegou que eu tinha lesões cerebrais, véi também tentou me caracterizar como tendo transtorno de personalidade múltipla, conforme relatado por nosso médico de cuidados primários compartilhado. A juíza perguntou a ela, com um pouco de incredulidade, seu médico lhe disse isso sem o consentimento dele? Sim, Sua Excelência. A juíza olhou para mim, perplexa. Dei de ombros e disse, balançando a cabeça lentamente incrédulo, eu tenho um relacionamento muito próximo com meu médico, e duvido muito que ele violaria o Ipaua. Ela pareceu um pouco confusa, mas acho que entendeu que véi não estava sendo totalmente sincera. À medida que esse era o último relatório policial a ser apresentado, eu a lembrei de que meu ponto não era o conteúdo, mas que eu achava que véi estava usando os tribunais para me assediar e intimidar, além de me prejudicar perante o Gal, e mencionei que isso não estava fora do caráter de véi, pois só ela tem uma ordem de proteção contra assédio em vigor contra ela, concedida por Vossa Excelência, Vossa Excelência. A juíza piscou com essa informação. Eu dei a ela os detalhes e lembrei que véi se recusou a comparecer às várias audiências. Conforme eu narrava os detalhes da história de Marie, os olhos da juíza se estreitavam cada vez mais, e sua expressão ficava mais e mais séria. Ela se virou para véi e sua voz era uma mistura de frieza e raiva. Você tem uma ordem de proteção contra assédio em vigor contra você? A voz de véi estava tão fraca e frágil. Sim, Sua Excelência.
Eu estava ansioso para olhar para o rosto de véia e ver sua reação, mas mantive meus olhos fixos na juíza. A juíza apontou para a véia. Por que você não compareceu às audiências? Uma pausa enquanto o véio lutava para encontrar alguma desculpa. Porque eu não queria me associar com aquela, e mais a juíza interrompeu. Acho que esse foi o ponto de virada, pois acredito que ela estava prestes a conceder o pedido deles para a ordem de não abuso, mas ela se virou para mim e disse com firmeza, acho que há um pouco disso acontecendo dos dois lados, mas claramente ela quer que você fique longe do apartamento dela. Nunca mais, Sua Excelência. Ordem de restrição terminada e com o estrondo de seu martelo, terminamos. Como a RO foi encerrada, legalmente isso significava que nunca aconteceu. Recuperei minha licença de porte oculto classe A no dia seguinte, no final, venci a batalha pela custódia, em grande parte devido ao término da RO, mas também devido ao tratamento emocional e verbal cada vez pior de véia em relação a Rebeca. DLDR. Ex-esposa entra com uma ordem de restrição falsa contra mim para prejudicar o Gal na batalha pela custódia. Acaba na frente de uma juíza que havia assinado uma ordem de proteção contra assédio contra a ex-esposa por tentar demitir a ex-melhor amiga, porque ela tomou o meu lado no divórcio. A juíza destrói a ex-esposa ao encerrar a RO e mostrar ao Gal que tipo de pessoa a ex-esposa realmente era, acabando por me conceder a custódia da minha filha. Acho que sua ex e minha ex devem ter frequentado a mesma escola para mães de merda. Minha ex mentiu e sempre venceu. Não vejo minha filha há 2 anos porque ela envenenou minha filha contra mim. Uma garotinha que costumava correr e pular em meus braços de alegria agora me odeia. De qualquer forma, desculpe por isso. Ainda fico emocionado pensando nisso. Estou feliz que ela tenha recebido o que merecia. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.